Muitos buenos dias. Buenos dias! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso programa Investidor Digital 808, onde todos os dias nós falamos sobre como investir em apartamentos e conseguir fazer com que eles se paguem sozinhos de forma financeiramente responsável. A prova do delito. A prova do delito. A prova do delito. Está ali atrás. E o tema de hoje será a armadilha número 1, que trava pessoas comuns de investir em apartamentos e de uma forma que eles se paguem sozinhos. Ah, muito bem. Tirou a prova do delito da frente ali? Mas tem mais, tem um monte. Tem um monte ali em cima, ali embaixo. Tipo assim, tô na casa da minha mãe, né? Então aqui o tratamento é VIP. E o tratamento preferencial. Que é para paparicar o pequenino, né? É o pequenino. É o filho favorito. Ela sempre filho me disse que eu favorito. sou o filho favorito. Ah O lá. outro deve ser preferido, mas sei lá, eu sou o favorito mesmo. Muito bem, muito bem. E essa parada, Inácio, do pior erro, do erro número 1, ele é um erro muito clássico, né? Eu costumo dizer que o pessoal manda muito no direct no direct da brokers, do tipo, eu não posso começar a investir porque eu tô com esse problema aqui. Eu tenho, e a pessoa acha que esse é um problema dela, e na realidade não é. E por isso que a gente trouxe esse tema para a gente falar aqui, porque é muito, muito, muito comum. A gente vê pessoas se auto-eliminando antes da hora, porque ela tem uma crença instalada no inconsciente, no consciente dela, falando, não dá por causa disso daqui, eu não consigo, nunca vou conseguir, porque eu não tenho essa parada aqui. É verdade. Na realidade, a gente está falando do quesito ter dinheiro guardado. Ter dinheiro guardado, né? Ter poupança. Poupança para pagar a entrada. A entrada parece ser a entrada parece ser a entrada no investimento imobiliário, e de fato não é, não. É um requisito, a gente vai ter que fazer poupança, vai ter que desenvolver esse músculo, mas é como se você me falasse, eu quero começar a academia, mas você não tem músculo. Você, tipo assim, não, mas você não é pompado, não é sarado, você tá gordinho, então você não pode vir aqui. Tipo assim, nada a ver uma coisa com outra, entendeu? É tipo, uma vez eu era criança, Inácio, uma vez eu era criança, eu falei assim, minha mãe conta que eu falei assim, mãe, o que eu vou fazer na escola se eu não sei escrever? Boa! Olha, meninas verdes, não posso ir para a escola, não sei escrever. Eu não sei escrever lá, todo mundo sabe escrever, vai fazer o que lá? Você não sei escrever? Boa. Nem vou falar para meu filho que daqui a pouco ele vai utilizar essa também. Não dá para ir para a escolinha, papai. Por quê? Porque não sei escrever, não. Então, tem que ficar aqui jogando videogame. E aqui é a mesma coisa. Pô, eu não posso investir em apartamento, não posso fazer essa parada ainda, porque eu não tenho dinheiro guardado, não tenho poupança, Vanessa. Então, para mim, está fora de cogitação. O assunto é que tem vários caminhos para chegar em Roma, né? Não tem um caminho, tem esquerda, direita, cima, baixo. Tem vários jeitos de conquistar Roma. Sendo Roma, investir em um apartamento e sendo o verdadeiro Roma, quando a gente consegue, além de investir, fazer com que esses apartamentos se paguem sozinhos. E a gente vai explicar aqui algumas combinações de fatores que você pode utilizar para iniciar nessa viagem, nessa aventura, que significa investir em apartamentos e fazer com que se paguem sozinhos. Lembrando que essa quinta-feira, você queria falar sobre isso? Não, é isso e uma outra coisa. Pode falar isso daí, depois eu falo outra. Tá bom. Lembrando que essa quinta-feira foi confirmado nosso lançamento relâmpago. O lançamento relâmpago é um lançamento flash, asteroidal, rápido. É tipo, não estava planejado, e como não estava planejado, a gente teve que correr atrás, meio que a gente negociou rápido, estamos negociando ainda, mas na quinta-feira confirmado, 19 horas, a gente vai fazer o lançamento de um projeto na faixa dos preços dos 250, 300 mil reais, e ele vai ter uma pancada de
ser fácil de entrar para pagar esse apartamento. Vamos explicar como é que funciona isso e as diferentes combinações que podem ser feitas. Então, o que a gente vai explicar agora é uma estratégia que você vai poder utilizar nessa quinta-feira. Lembrando, além disso, que estão disponíveis, e eu vou falar o link para o final dessa aula, que está disponível a aula 1, 2 e 3, que é do workshop que a gente fez semana retrasada. É importante você participe dessas aulas, porque essas aulas, a diferença dessas lives, são super organizadas, são bem pensadas, estruturadas, um PowerPoint, da alfa a zeta, como se chama? De A a zeta? Do dia B, do começo ao fim, Começo ao fim, da primeira letra do alfabeto, é que não sei como se diz a última letra do alfabeto em a zeta, seria a Z do zorro. Z do zorro, Z do zorro, boa. Da A a Z, é que em espanhol C é zeta. Zeta. Sabia? Ok, então, da A a zeta, olha, vamos, pode anotar essa, da A a zeta. Da A a zeta. Da A a zeta. E é isso, gente, é isso. Pode ir. E, Inácio, eu quero dizer assim, que talvez você hoje esteja num patamar que você ainda não começou a investir, ou já investiu, mas você não consegue escalar, fazer um portfólio de investimento em imobiliário. E aqui nós chamamos a nossa comunidade de a comunidade dos romanos. Porque o romano é aquela pessoa que já tem direitos, ela já vive, ela já começou a investir. O romano ele já está caminhando, porque o romano ele tem um cidadão que já tem direitos, ele não é mais tão uma pessoa assim, Alargado assim, largada, entendeu? mais Largada. livre, né? É uma pessoa que tem mais liberdade de escolha, né? E nós temos aí também os gladiadores, que são aquelas pessoas que estão aí lutando. Não, eu quero investir, ela tá, eu vou fazer esse negócio acontecer, e ela luta com Deus e o mundo, com ela mesma, para conseguir achar uma brecha. Eu não tenho entrada para dar, mas eu vou investir. Eu não sei como que isso vai acontecer, mas eu estou falando que isso vai acontecer. Esse seria o gladiador, aquele que vai para a luta para matar ou para morrer. Ele não tem muita opção. E nós temos o escravo. O escravo, que é aquela pessoa que ela está presa na roda dos ratos ali. Ela levanta para trabalhar, acorda, vai, trabalha, paga as contas, e ela fica fazendo isso eternamente. E ela vai morrer fazendo isso, e ela não se toca que ela pode fazer diferente. Então, é um escravo da mente, que não permite ela enxergar vislumbrar um novo horizonte. Então, aqui, nós somos a comunidade dos romanos. Se você está na nossa comunidade e ainda não é um romano, não se preocupe, a gente vai te dar as armas, vai te dar o escudo, a espada e as técnicas para você, vencer essa batalha e se tornar um imperador dos seus sonhos. Um imperador do teu sonho, que é aquela pessoa que é imperador, não estava me lembrando da palavra, o imperador dos seus sonhos, que é aquele que decide para onde vai e o que vai fazer da tua vida, porque tem liberdade para isso, porque tem dinheiro. Então, vamos lá, ao final dos workshops que você for participando, de cada aula que a gente for entregando para você, que você se torne um imperador da tua vida dentro dessa comunidade dos romanos. O negócio mais comum é achar que para você investir, você precisa ter muita poupança. Na real, você não precisa ter poupança, você precisa ter capacidade de pagamento mensual. Que é um músculo, que é uma habilidade que a maioria das pessoas tem. Se você já comprou um carro parcelado, se você já pagou o colégio dos seus filhos mês a mês durante vários anos, ou está começando a pagar a escolinha do teu filho, você não paga a escolinha à vista, você paga mês por mês, né? Daí você vai e já fez algum desse tipo de coisas, você já tem essa capacidade, essa habilidade dentro da sua cabeça, dentro dos seus músculos. E é essa capacidade que vai fazer que você construa um verdadeiro império romano, e você vai se tornar um imperador mesmo do seu próprio império.
Porque, vou te falar uma coisa, se você ficar aguardando ter poupança, você talvez nunca chegue. Quando chegar, não vai ter mais aquela propriedade que tu sonhava e outra, não vai custar o mesmo preço. Porque ficar fazendo poupança para investir, tem uma furada muito grande, tem um furo, essa análise muito grande, porque está baseado no suposto no suposto, você fala suposto ou suposto? É um pressuposto. Não, no suposto, Suposto. no suposto Suposto. que o preço do imóvel não vai aumentar. E isso é total e absolutamente falso. Os preços dos imóveis não são fixos no tempo, eles de fato, aumentam e aumentam cada vez mais. Logo, tem outro comportamento que aumenta cada vez menos e tem comportamento de estabilidade. É raro encontrar imóveis que valem menos do que antes. Talvez no nicho de mansões de extremo luxo, talvez numa economia recessiva possa ser difícil de colocar um projeto de alto luxo, entendeu? De vários milhões de reais. Talvez, mas no nicho de classe média econômica, de projetos de 300 mil para 650, 750 mil, até 1 milhão talvez, eu falaria que nesse nicho é difícil acontecer que um apartamento vale menos. Talvez em outros produtos, terrenos, talvez, ou lojas comerciais, se tem uma economia em recessão ou desaceleração. Na pandemia, por exemplo, umas situações adversas transitórias que não dava para sair para trabalhar, muita empresa quebrando. Na pandemia, por exemplo, um prédio comercial, uma loja, por exemplo, talvez diminuiu de preço. Mas os apartamentos de residência para moradia, não vejo isso acontecendo muito. Não estou falando que não seja possível, estou falando que é raro. Portanto, assumir que vou fazer poupança para achar o mesmo projeto que eu achei hoje, lá no futuro, e olha que a gente fala de poupança, não é poupança de 2, 3 meses, não, é? É poupança de vários anos. Então, o preço daqui a vários anos para frente, do projeto que eu gostei, é quase certeza. Eu simplesmente não falo certeza porque sempre tem um 0,001% que pode acontecer alguma coisa, entende? Tem um amigo que costuma falar, tem o possível e o provável. Olha, é possível que um apartamento diminua de preço? É possível, é. Provável? Na economia atual, na situação atual do mundo, do Brasil, minha situação comparada com a situação do projeto imobiliário no Brasil, muito pouco provável. Muito pouco. Talvez alguma coisa muito de luxo, uma coisa dessa, mas não vejo isso acontecendo. E a tua capacidade de pagamento realmente vai fazer toda a diferença. Eu vou te explicar por quê. Porque hoje em dia, no Brasil, tu pode utilizar a tua capacidade de pagamento mensual para pagar a entrada. E parece muito óbvio, agora que estou falando com você. Tem várias armadilhas aí no meio. Então, presta atenção. A primeira armadilha é que quando você começa a orçar, você visita uma sala de venda, outra sala de venda, outra sala de venda, você vai começar a perceber que a maioria das incorporadoras pedem uma sinal da entrada. Chamam também no ato. No ato da entrada, no ato da assinatura do contrato, deixa eu ver se você talvez botou isso mais para frente, eu estou falando demais? Não. Deixa eu dar o entorno total em relação à capacidade de pagamento mensual, Vanessa. Então, o ato de pagamento mensual, uma quantia, um valor, que dependendo do apartamento, obviamente pode ser 10 mil, 15 mil, 20 mil, entre 5, 10 ou 15% do valor do apartamento. Isso é uma quantia considerável. Por isso que muitas pessoas, ainda sabendo que dá para pagar parcelada a entrada, não o apartamento completo, estou falando da entrada, que como você consegue esse financiamento no Brasil hoje em dia por 80%, 70%, com certa facilidade, até 90% se fosse sua primeira vivenda, então a entrada dá para parcelar mesmo. Tá? Eu recomendo que você tente, como investidor, pagar entre 25% e 35% de entrada. Vamos fechar 30%. Dá para pagar mente? Dá. Só que um pouquinho arriscado no sentido que você está brincando com o limite de financiamento que os bancos hoje em dia no Brasil dão. Então, se você vai para um 25% de entrada ou 30% de entrada, aproveitando o parcelamento,
pagando um 25%, 30% de entrada, se lá na data de entrega do apartamento você consegue um 80% de financiamento, você está sobrando, é muito fácil negociar que te devolva esses 5%, 10% sobrando, ou, eventualmente, iniciar um segundo ciclo de pagamento para uma segunda entrada no outro apartamento, inclusive com a mesma incorporadora. Esse tipo de coisas são fáceis de negociar. O que é difícil de negociar é quando você está pagando 20% de entrada e o banco te financia 70%. Esse 10% a mais que você tem que pagar em 2, 3 meses, 4 meses, é difícil. É difícil de negociar com a incorporadora, geralmente tem juros. Então, pagamento mensual, direta com a incorporadora, geralmente não tem juros. Tem ajuste pela inflação, o INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil, que basicamente é o preço dos insumos que as construtoras têm que ter para construir um prédio. Então, faz sentido que seja ajustado pela inflação, que não é a mesma coisa que tem juros. São duas coisas completamente diferentes. E estou te falando que capacidade de pagamento mensual é mais poderosa que poupança? Não porque se você tem poupança, não possa utilizar. Se você tem, você pode mesmo utilizar. E vai potencializar seu primeiro investimento. Uma vez que você faz seu primeiro investimento, e agora eu vou querer meu segundo apartamento. Só que você já utilizou sua poupança. E você vai aguardar mais 4, 5, 8 anos para fazer poupança de novo? Tá louco? De jeito nenhum, você utiliza a sua capacidade de pagamento mensual. Você assina um contrato e começa novamente. E eu estava falando de que muitas incorporadoras pedem-se uma sinal da entrada, ou o ato, chamam também. Só que, negociando em comunidade, quero que você saiba que na quinta-feira, quando a gente fizer o nosso próximo lançamento relâmpago, na quinta-feira, não será necessário pagar nada no ato. Se você tem, a gente vai incentivar para você tirar o seu dinheiro da conta poupança, da conta do depósito a prazo, do fundo mútuo e tal, tirar dali que não dá nada para botar para a incorporadora. Vamos tentar incentivar você para isso. Mas não vai precisar mesmo, entendeu? Então, era isso em relação à capacidade de pagamento mensual. É o músculo que você altamente provável tem desenvolvido. É só você focar do lado para o outro. De fato, Vanessa, essa habilidade que eu tenho de pagamento mensual que me faz investir em apartamento. Se eu não tivesse isso aqui, não conseguiria investir, porque sou muito ruim para fazer poupança. Eu sou ruim mesmo. Então, existe solução para quem não consegue guardar dinheiro, ou para quem não tem dinheiro guardado, começar a criar essa máquina. Porque é inacreditável. Quando você consegue fazer isso acontecer com um apartamento, você tem a máquina pronta para você criar o seu super ciclo, que é o que a gente fala na aula 3, que nós liberamos para vocês assistir novamente lá do workshop. E na aula 3 a gente explica um pouquinho sobre como é que você investe mais de um apartamento ao mesmo tempo sem ficar preso em dívidas. E tudo parte, a semente disso tudo é a sua capacidade de pagamento mensal. E o seu primeiro investimento, quando você faz o seu primeiro apartamento, conseguir se pagar sozinho, porque você começa com a sua capacidade de pagamento mensal, pagando a entrada, você já começou a construir a sua máquina da liberdade financeira, a sua máquina que vai construir o seu império, E Vanessa, coloca nos comentários aqui, se você é uma dessas pessoas que acredita que não pode investir porque não tem entrada. Se você está nos assistindo e não tem a poupança guardada e está se auto-eliminando ou nunca investiu por causa disso, coloca nos comentários que depois a gente quer saber se tem pessoas assim assistindo a gente aqui. Isso aí. Eu queria falar que eu costumo dizer que o primeiro investimento imobiliário é o mais difícil. Nossa, dá trabalho. Dá trabalho porque você tem que quebrar e romper barreiras grandes de mitos, leyendas, medos que nos invadem muito e não deixam nós conquistar nossos sonhos. Agora, quando você conquista seu primeiro investimento imobiliário, seu primeiro apartamento, e você consegue que ele se pague sozinho, eu te falaria que o segundo é inevitável.
Não é por uma questão de pagamento mensual, não é por uma questão financeira, que de fato tem que ser resolvida mesmo. É porque quem mudou não foi a economia, quem mudou não foi o presidente, quem mudou não foi os seus parentes, quem mudou não foi seu emprego, quem mudou foi você. Você se transformou em investidor, você mudou coisas aqui na sua cabeça que fizeram que você seja investidor. E uma vez que você é investidor na sua cabeça aqui, você faz as coisas necessárias para que o ter investimentos seja uma realidade. Você primeiro é investidor e você depois tem investimentos. É nesse ordem, não no contrário. E não tem jeito, Inácio, não tem jeito. Se você quer, se você pretende ter liberdade financeira, se você pretende ficar rico, se você pretende ter uma estabilidade financeira, sei lá o que você quer investir em apartamentos. Você vai, inevitavelmente, você vai ter que sair do meio da boiada. Não vai ter como você fazer isso na tua zona de conforto. Não tem como você fazer essa parada sem passar por um calafrio. Se você quer esta parada, o jogo é este. É aprender a lidar com os medos e ir com medo mesmo, sabendo que está indo num lugar seguro porque você não está sozinho. Ontem o Inácio colocou uns stories, ontem não, antes de ontem, um story, domingo, pulando no lago. E tem uma galera pulando no lago. E aí, e ele só foi capaz de pular no lago porque ele estava com medo. Era evidente que ele estava com medo. Ele porque era um pulo de 8 metros. De 8 metros. E ainda a água do lago, do negócio, do rio, na real, é transparente. Daí tu conseguia chegar às pedras embaixo. Tudo bem que tem água entre você e as pedras, mas tem pedra ali embaixo, entendeu? Então não dava medo mesmo. Só que ele viu todo mundo pulando. Bom, você tem, todo mundo tá pulando, não tá acontecendo nada. E se eles estão indo na minha frente, se a galera tá comigo, eu vou também. Aí a importância de você se rodear de pessoas que não têm medo de fazer essa parada. Porque é verdade. Quando a gente está em comunidade, mais pessoas estão fazendo. Você está percebendo que ninguém está morrendo porque está fazendo investimento. Pelo contrário, eles estão se dando bem. Pô, isso aí me ajuda eu a lidar com os meus bichos aqui. Ajuda a lidar com isso aqui, ó. Tá vendo, Inácio? Tá conseguindo enxergar? Sim. Peraí, que eu tava procurando. Aqui, ó. Bem aqui. Boa. Tem um negócio aqui. Se você dominar isso aqui, já era. Boa. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar aquele vídeo do início. Deixa eu ver se eu consigo achar o negócio. Não. Meu perfil? Enquanto você está achando aí. Achei. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Vou botar uma pausa. Peraí. Gente, vou botar o Instagram também, tá? Aí você depois procura o perfil. Acho que vou botar nos stories do Broker Digitais também. Peraí. Será que dá para ver? Opa. Aí. Uhum. Aí, tá. Pronto. Então, vou botar mais perto aqui. Pronto. E vou compartilhar a tela. E calma, gente, sem desespero, que eu vou compartilhar a tela aqui. E vou compartilhar o negócio do Instagram mesmo. Compartilhar. E vou botar o vídeo, tá? Sem áudio para não... Ó, tá vendo? Que eu tô... Peraí, não sei se dá para ver. Eu queria pular mesmo. Daí eu não... Tipo assim, nossa, tá alto, hein? Eu falo aí, nossa, tá alto, hein? E aí quase pulo. Daí, quase pulo. Daí o pessoal me fala, vai, porra. Daí, tu viu como era alto, meu? Era 2 segundos, era 8 metros. Então, dá pra ver? Aí, Dá. É um baita daí, de de um novo, tá salto, vendo né? que eu tô comendo ali? Talvez não dá para ver, mas... Dá para ver que você tá comigo. Gente, foi engraçado, é uma questão de aventura lúdica, assim, tipo... Sim. Mas, assim, ó, fazendo analogia, eu só consegui pular nesse barranco ali e tal, para o rio, porque tava fazendo rafting, né, no final de semana.
com meus sobrinhos e tal, eu consegui só por duas coisas. A primeira coisa que eu só consegui, primeiro porque estava meu sobrinho, meu primo, eles e os sobrinhos pequenininhos, todos eles pularam antes que eu. E quando eu vi isso aí, Seu sobrinho, é, Titico, pulou antes que você. meu sobrinho pitico assim desse tamanho aqui, 9 anos, ele pulou antes que eu. O pai dele, que é meu primo, ele pulou antes eu também. Daí, acho que 2 ou 3 pessoas mais pularam antes de eu, e daí fui lá, bah. Da minha turma eu fui o último, mas só que tinha mais turmas atrás de mim. Mas, Daí, como a minha turma pulou, pá, eu me animei a pular. Daí tentei pular, tipo assim, fui para trás, fiquei com medo. Daí a turma que estava atrás de mim ficou, vai, tipo assim, não desista não, entendeu? Daí eu fiquei rindo, não sei se dá para ver no vídeo que eu rio para trás. Aquela risa nervosa, sabe? Tipo. E claro, como tinha a pressão social de pular, daí eu me animei e pulei mesmo. E claro, depois que eu pulei, foi super divertido, queria pular de novo, e aquela história toda. Mas como eu te falei, o primeiro investimento dá medo mesmo. Dá medo, você vê os testemuniais, os depoimentos das pessoas investindo, você meio que se anima, mas mesmo assim dá medo, entendeu? Daí quando você está em comunidade, claro, essa comunidade te pula um pouquinho para dentro. E um pouquinho esse é o espírito do Broker Digital Brasil. e, Investimento em comunidade, negociar em comunidade, e é isso que vai acontecer na quinta-feira, às e às 19 horas. vezes, e às vezes, Inácio, a gente vê uma pessoa que sabe menos que a gente, com menos condições do que a gente, uma Sim. criança no Boa, quesito do que você boa. está Ó, fazendo. essa criança aqui, que para ela é pior ainda, e outro, meu primo, mais velho que eu. Ou seja, e ele vai lá e consegue, e você pensando ainda, vou, não vou, vou, não vou. A criança já foi, pulou 3 vezes, 4 vezes, a criança já é uma adulta naquela experiência, e você está ali, vou, não vou, vou, não vou. Aí você vê Bueno, uma pessoa com muito menos possibilidade, capacidade, inteligência e dinheiro do que você para fazer a parada, fazendo a coisa acontecer. Eu costumo dizer que no lançamento digital também, no mundo dos cursos online, que é onde é a minha área de atuação, muita gente não entende. Como assim? Aquela menina que saiu do sítio, uma mão na frente e outra atrás, que o pai não podia ajudar com nada. Como assim essa menina virou faixa preta lá no negócio que ela faz? Ela teve uma empresa lá que fatura mais de 2 milhões por ano. Como? Como é possível? Mas é aquela coisa, a criança que mesmo com medo, ela se empolga, vai, pula e faz acontecer. Então, resgatar onde é que está a nossa criança que tinha coragem para fazer as coisas e que a gente vai crescendo e a gente vai perdendo de vista essa criança que tinha coragem para fazer as coisas. É verdade, é verdade. O meu filho também está tentando andar de bicicleta aqui com os primos, e ele cai, levanta, ele cai de novo, machuca, sai chorando, vai chorando com a mamãe. Daí a mamãe, né, dá aquele paparico, daí limpa a perninha e ele sai correndo de novo para tentar de novo. Tu já se imaginou? Eu vou filmar mesmo, porque é impressionante a capacidade que as crianças têm de superar obstáculos, gente. É incrível. Não sei por que a gente acaba ficando no medo. Olha, estamos desviando o assunto um pouquinho, mas bora lá. Então, a gente, no final, na quinta-feira, a gente vai baixar essas barreiras de entradas com projetos estratégicos. Tá? Isso que a gente faz aqui. A gente está o dia todo negociando com a incorporadora, uma e outra, e outra, e outra. E, às vezes, os incorporadores dizem, não, isso não dá, porque não sei o que, a gente tem que ir conversando, não, o que acontece é que se a gente baixar um pouquinho aqui, as pessoas vão ter coragem, e a gente compensa com outro que é mais corajoso e ajuda aquele outro, e a gente começa com esse papo, e basicamente o objetivo é, se você não tem poupança, baixar as barreiras de entrada para tirar aquelas barreiras que impedem você de investir. Começar só com o parcelamento mensual, tá? E se você já tem poupança, ensinar você a ver no investimento imobiliário um caminho, uma ferramenta para você ir lá e conquistar seus sonhos através do investimento imobiliário. Não é que você está sonhando com ter 10 apartamentos para dormir uma noite em cada apartamento. Não, não é isso, não. Você quer uma ferramenta, um veículo para construir seu patrimônio e conquistar seus sonhos.
tipo assim, tem gente aqui querendo que compra 1, 2, 3 apartamentos no período de 10 e 15 anos, vende eles e compra a casa própria à vista. Tem gente que compra 1, 2, 3 apartamentos, vende um deles e viaja pelo mundo, um ano sabático, um ano de estudos, paga faculdade dos filhos, paga sua própria especialização, aquele doutorado que você quer fazer, que não tem tempo, nunca tem grana. Tem gente que faz desse jeito. Tem gente que, como eu, tem medo do seu futuro. Nossa, que medo o futuro. Talvez você saiba, talvez não, mas no Chile teve um estallido social, que a gente chama aqui, que uma revolução, tipo assim, o povo ficou todo revoltado e eles queriam tirar as AFP, que é as administradoras de fundo de pensões, que basicamente o sistema atual chileno, que é privado, de aposentadoria. E eu falei, porra, se esse povo aí tirar minha aposentadoria e passar para o governo, eu estou ferrado. Tipo assim, eu estou ferrado. Então, eu fiquei com medo. Então, comecei a lutar para garantizar meu futuro. E outra coisa que eu tenho medo é de... eu quebrei em 2016, portanto, quando eu quebrei, o que me salvou naquela época foi o meu apartamento. Então, hoje eu tenho vários apartamentos. Caso aconteça alguma coisa comigo, caso eu, sei lá, hoje em dia eu sou fornecedor econômico da minha família, portanto, se eu morrer, se eu ter um acidente ou acontecer alguma coisa, esses apartamentos ficam todos pagos por causa dos seguros, dos financiamentos. Minha família não fica uma magnata, mas fica de um jeito bem na paz, que eles consigam meio que sobreviver com uma vida digna. Minhas filhas têm a escola delas, o colégio deles e a faculdade deles completamente garantidos com essa renda desses apartamentos. E, gente, não demorei muito para fazer isso, não, Vanessa. Eu estava quebrado em 2017, estamos a 2023, estamos no início de 2023, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 anos. 6 anos não é tanto tempo, considerando Não. que eu trabalhei durante 15 anos e nem me enxerguei isso. Em 15 anos investi em um apartamento. E em 6, já estou com mais do que um apartamento, menos do que 0. Ah lá. Não vou falar quantos apartamentos, porque é nada a ver. Um dia eu falo, mas hoje não. Eu falo que é uma estratégia pouco divulgada. As pessoas não contam. Não, Os milionários não falam sobre isso. Como é que é feita essa estratégia de basicamente ganhar dinheiro com o dinheiro dos bancos, com dinheiro que não é seu? Não é tão óbvio assim. É um negócio simples, extremamente, absurdamente simples, mas não é óbvio. Parece que está nas entrelinhas e você precisa de estratégia para executar essa simplicidade, porque senão você passa uma vida inteira e por ser tão simples você não consegue investir, principalmente porque como é um pulo alto, né? Não é um pulo num laguinho, é um pulo num tem pedra lá embaixo. É um pulão, tu olha lá e ó, As demorou pessoas 2 ficam com segundos. medo. Eu fiquei cronometrando, demorou 2 segundos para tipo, o cara saiu daqui, demorou 2 segundos para escutar o barulho da água. Nossa, 8 metros, gente, nossa, me deu medo mesmo. Mas eu tava falando com meu primo, é aquele mesmo primo que com meus sobrinhos e tal, tava na praia ali embaixo, na beira do lago e tal, que tô na casa da minha mãe, que ela mora no lago. Daí ela. Nossa, tem várias histórias que não tá em relação a essa propriedade aqui, é bem divertido. Eu tava falando com meu primo que ele tava me falando que tava com dificuldade financeira, porque ele teve que. Olha, eu acho incrível. Com dificuldade financeira, tô morando com meus sogros, não sei o quê, para cima, para baixo, aquele papo, né? Aquele papo pessimista, que é a situação do país, não sei o quê e tal. Sempre. Eu escutava ele, mas me fala uma coisa. E aí você tem sua casa, né? E você me falou que estava alugando sua casa. Sim, eu tô alugando minha casa. E tá morando com os sogros. Tá, mas quanto tu ganha de aluguel? Ah, eu ganho 3 vezes o valor da parcela do financiamento. Como é que é? Ganha 3 vezes o valor do aluguel da casa que ele tem. Tá, sim, porque estou vivendo disso e tal, tá bem bom. E falei, tá, mas tua casa vale quanto? Ah, não, minha casa vale, sei lá, 2 milhões de reais. Sério? Falei,
Sério? Não, é inacreditável. Quando eu comprei ela, custava 900 mil reais. Estou fazendo a conversão de pesos chilenos para real, tá? Por isso que não dou a cifra exata. Não, sei lá, quando comprei por 900 mil, sei lá, 1 milhão de reais. E é impressionante que hoje em dia está valendo 2 milhões de reais. Ela duplicou seu valor em 10 anos. Falei, nossa, cara, tu tá conseguindo enxergar que tu duplicou, mais do que duplicou, quase quadruplicou teu patrimônio, porque quando você comprou esse apartamento, você comprou, eu não me lembro, mas você não pagou 1 milhão. Você pagou, se pagou 200 mil, 300 mil reais, foi muito que você pagou. Você não pagou nem o 20%, talvez pagou 15% da entrada. E o resto, o banco que financiou, você ganhou 1 milhão de reais com 200 mil ou 300 mil reais. Tu tá vendo que tu triplicou teu patrimônio? E ele falou, nossa, não tinha enxergado isso, não. Nossa, você fez um investimento muito bom. E perguntei depois disso, perguntei para ele, e você, quando ele foi demitido, né? E há uns anos atrás, e perguntei para ele, olha, e tu, com esse dinheiro da demissão, você fez o quê? Gastou em quê? Não, eu fiz um investimento. Eu fiz investimento em quê? Perguntei para ele. Não, eu comprei apartamento. Como é que é? Eu perguntei, não, eu comprei apartamento. Tá, e quantos apartamentos tu comprou? Porque era uma granona. Ah, não, eu investi em uns apartamentos aí, custaram uns 400 mil reais e tal. Tá, mas quantos apartamentos tu comprou? Não, eu comprei 5. Daí a mulher falou, não, não comprou 5 não, comprou 8. Eu falei, como é que é? Porque o cara já começou a perceber que ele era mais rico do que ele estava me falando que era. Daí eu falei, tá, mas esse apartamento tu comprou há quanto tempo atrás? Ah, não, eu comprei uns 5 anos atrás. Tá, mas tu já sabe quanto valem esses apartamentos hoje? Sim, sim, mais ou menos já fiz uma avaliação de quanto que valem hoje e quanto que valem. Hoje em dia está na faixa dos 800 mil e você comprou um 400 mil, tu tá vendo que tu pagou, nem pagou 100 mil reais desses e tá valendo 800 mil, tu tá, tipo assim, cara, tu tá rico, tu não tá vendo que tu tá rico, mas tu tá rico mesmo, tu não tem fluxo de caixa. E ele, inclusive, tem fluxo de caixa positivo, mas isso me leva ao último análise, e eu com isso me despido hoje, Vanessa, porque eu desviei um pouquinho o assunto de hoje, mas é um papo enriquecedor. Daí a gente conseguiu continuar batendo papo com meu primo e a gente construiu uma estratégia para ele fazer um super ciclo, que basicamente é ele vender, literalmente vender alguns dos apartamentos dele e com esse capital, com esse patrimônio, com esse equity dele, investir em outros apartamentos eh, para ele aumentar ainda mais seu patrimônio e com isso acabar a vida, tipo assim, a vida financeira dele. Ele já está com 55 anos e a gente fez uma estratégia para os próximos 10 anos até os 65 e ele se aposenta e acabou. E nossa senhora, ele já está super feliz agora, parou de reclamar. Ele está super feliz porque com o emprego dele, se ele melhorar o emprego, tá beleza, mas se não melhorar, não tem problema, porque ele já achou outro caminho, entendeu? Ele conseguiu enxergar o caminho. Outra, ele estava pensando em empreender. Eu falei, empreender aos 55 anos? Tu tá louco? É super difícil fazer empreendimento. O teu empreendimento, os teus investimentos imobiliários, esse é o teu empreendimento. Tá, ele ficou super empolgado. Última história da quinta-feira, 24 de janeiro. Quinta não, hoje é martes, segunda, Hoje é hoje é terça. terça. Terça, isso. Tem um problema ainda com os números da semana, desculpa. Martes, terça-feira. Esse terreno aqui, vou mostrar. Tá vendo? Isso aqui é a casa da minha mãe, tá? Tá vendo aqui? É uma caçona. É Bonita. É bem bonita mesmo. Não sei se dá para ver aí. Dá para ver o Linda, linda a lago. casa dela. É uma coisa espetacular. Vou mostrar para Instagram, tá, gente? Só um minuto. O pessoal do Instagram. Linda, linda, linda a casa. Aqui, Tudo muito ó. lindo. Você é convidado aqui, Vanessa, quando quiser. Só falar que a gente faz um treinamento por aqui. Ó, tá vendo? É Olha. impactante. É uma coisa linda demais, tá? E aqui super aconchegante. Eles moram aqui mesmo, tá? Tu fala, nossa, que interessante, que bacana, eu queria um sonho, e de fato é um sonho. Mas eles têm um problema, essa casa aqui não se pagou sozinha, foi eles que pagaram mesmo, completinha. Eles pagaram o terreno, eles, depois de 10 anos, limpando o terreno, plantaram aqueles árvores lindos que tu viu ali, eles que plantaram desse tamanho assim. Então eles foram pouco a pouco, limpando, e depois de 10, 15 anos construíram uma casa, né? E eles
foram aos poucos. Essa aqui tem 30 anos. Então, tu me fala, está super valorizado. Sim, está super valorizado. Fizeram um bom negócio? Olha, fizeram um bom negócio no sentido que é um sonho deles. Mas eles têm um patrimônio muito grande aqui. Patrimônio grande. Fluxo de caixa não tem. Tem uma diferença entre fluxo de caixa e patrimônio. Você tem uma casa, Vanessa, mora na sua casa, você tem um patrimônio na sua casa. Não tem fluxo de caixa. Ou seja, você quer viver das rendas? Eles aqui não podem viver da renda. Não pode. Eles moram aqui. Eles teriam que alugar aqui e morar em outro lugar. Não é o objetivo. Então, tem uma diferença muito grande entre construir patrimônio para o teu futuro, para viver das rendas, ser livre financeiramente, do que construir um patrimônio na tua casa. São duas coisas completamente diferentes. Nada de errado com uma coisa com a outra, entendeu? Mas aqui, nesse projeto, aqui em Brokers Digitais Brasil, a gente está ensinando você a comprar apartamentos que se pagam sozinhos para construir patrimônio para que te deixe um fluxo de caixa. Para você viver das rendas, você garantir seu futuro, você fazer estratégia de ciclos para construir um patrimônio que te dê o suficiente fluxo de caixa para você comprar o que quiser depois no futuro. Você até pode comprar um terreno, e pode fazer seu projeto, sem problema nenhum. Mas não esquece do futuro do fluxo de caixa, porque é muito importante. A gente pode falar sobre isso amanhã na live, sobre como construir esse patrimônio para você viver das rendas do seu patrimônio, investindo em apartamentos. E aí a gente aprofunda um pouco mais nesse detalhe. Acho que vai ser um assunto bem interessante para o pessoal, que acho que é o objetivo de todo mundo, no final das contas, é poder viver das rendas. E, se a gente quiser, poder se aposentar. E tem uma dúvida aqui do pessoal. Tá, vamos responder a dúvida, sim. A Conquistadores BR pergunta: bom dia, vocês já falaram sobre onde serão os apartamentos desse próximo lançamento? Ainda não, tá? Mas participa lá na quinta-feira, às 19 horas, que a gente vai dar todos os detalhes, nome da incorporadora, endereço, tudo certinho nos mínimos detalhes para você. Quinta-feira, às 19 horas, a gente fala sobre isso. Até lá, eu recomendo que vocês se preparem simplesmente para isso, tá? Quanto mais vídeo você enxerga, quanto mais aulas você conseguir ver, mais preparado você vai estará. Deixa eu procurar aqui, Vanessa, o link do... Ai, como chama? Lançamento relâmpago. Sim, do lançamento relâmpago que eu perdi aqui, tá? Por aqui eu perdi. Desculpa. Calma aí, tô vendo se tem bobeando. pergunta. Enquanto isso, eu tô vendo se tem alguma pergunta no Instagram. O pessoal deixou aqui, deixa eu ver. Galera tá de boa. Tem dia que vem tanta pergunta, a gente não consegue nem responder todo mundo. Tem dia que não consegue mesmo. Mas eu vou também abrir uma caixinha de perguntas no Stores da Brokers Digitais. Depois vocês podem ir lá e deixar a pergunta que a gente vai respondendo ao longo do dia, gravando um videozinho, tirando a dúvida de vocês. Aí fica tudo muito, muito claro para todo mundo. Ô, Vanessa, não sei se eu digitei errado, certo? Me ajuda aí, vou ter aqui, ó. Vou ter por aqui, me ajuda a corrigir se eu busquei. Que português para mim é complicado. brokersdigitaisbrasil.com/relancamento. É isso aí. Sim, relancamento. Link para ver aulas e o relâmpago. Por esse link você consegue entrar lá na nossa comunidade de investidores. Quem está no Instagram vai pelo link da bio, tá? Lá nos grupos do WhatsApp a gente avisa você, vai passar o link da aula, onde nós vamos explicar essa oferta que nós preparamos junto com a incorporadora para quem ficou na lista de espera do último lançamento. E vai ser assim um negócio fenomenal, uma oportunidade de investimento que é bem rara por conta do que vai acontecer em volta desse empreendimento. Então, vale muito, muito a pena você ir lá para conferir com seus próprios olhos, tá bom? Isso aí. Quem já estava na lista, pode falar. Não, achei que tinha mais uma pergunta aqui no Instagram, mas é o link que você colocou, é isso. Gente, forte abraço.
eu vejo vocês amanhã. Vamos falar um pouquinho de estratégia de construção de patrimônio para fazer não só investimentos, sino vários investimentos e construir aqueles nossos próprios impérios e conquistar nossos sonhos através do veículo, da ferramenta do investimento imobiliário, tá? Porque é possível, sim, você merece, sim, e não precisa ser milionário nem magnata. É primeiro você e você tem depois. Forte abraço, te vejo online amanhã de manhã. Até, tchau, tchau, povo do Instagram, YouTube, beijão, tchau, tchau. Tchau.